Olha lá, boa noite. Vocês acham que o meu pai era sádico, tá? Eu tava lembrando agora do sadismo que ele fazia. Então, eu tinha 3 anos. 3 anos. A gente morava lá na Rua da Paz, era uma casa lá, que tinha 2 andares assim. Ele me aprontou algumas naquela casa. Então, eu lembro que eu tava com tosse comprida, aquele negócio que se chama coqueluche, né? Com 3 anos eu tava com aquilo. Gente, é a coisa mais horrível do mundo. Quando você começa a tossir, é uma coisa assim que você se afoga tossindo, sabe? É um troço horrível. Aquela coisa vem, você não consegue parar e aquilo vai te afogando, você vai perdendo o ar mesmo, sabe? E eu não me lembro se eu tomava um remédio, se eu fui no médico, se tinha alguma coisa para tomar, eu sei que eu tava com aquilo. E aquilo durou, para mim, pelo menos foi. Sei que meu pai fez uma vez, a gente tava na copa da casa lá. Eu lembro da copa só por causa desse incidente, digamos. Ele estava almoçando ali, né? E a minha mãe, acho que estava todo mundo. Eu não me lembro se eu estava almoçando. Não, eu estava, claro, né? Aí, de repente, tinha mosca varejeira naquela casa, tá? E eu morria de medo daquelas moscas, porque se elas vinham assim perto, elas são estranhas, né? Para mim parecia grande, pois eu era pequena, né? E quando eu vi uma mosca ali, eu quis sair da copa. Eu peguei e levantei. Quando eu levantei, ele me segurou assim, ele falou, fique. Aí eu fiquei de pé e aquela mosca aqui do meu lado e o meu pai segurando minha mão. E veio aquele acesso de tosse comprida. E ele mandou eu parar de tossir. Sacou? Esse era um dos sadismos do meu pai. Outro sadismo que foi lá naquela casa também, era um domingo de manhã. Então ele estava em casa, estava deitado, dormindo, sei lá. Eu acho que foi uma irmã minha que foi lá dedurar para ele que eu estava fazendo, tá? Porque eu estava subindo a escada, do olho fechado, mas eu estava assim segurando, eu acho, não me lembro. Mas eu estava assim, sabe quando você está testando o teu equilíbrio, alguma coisa assim? E eu subindo do olho fechado. Olha, quando eu cheguei em cima da escada, no último degrau, eu levei um tapa na cara assim do meu pai e eu caí da escada, é lógico, né? Eu não sei como é que eu não me quebrei. Aconteceu isso, tá? Outra coisa que eu levei um tapa na cara também, foi da motivo parecido, só que foi já na outra casa lá da minha Lins, que eu gostava de pegar um espelho, assim, tinha uma bandeja de espelho na nossa casa, então eu ficava com ela assim, e em vez de eu olhar assim as coisas, eu ficava olhando no espelho. E daí eu via, por exemplo, o teto, sabe, a porta, ficava tudo contrário, assim, eu achava bacana aquilo, né? Era desafiante e talvez fosse perigoso para eu me arrebentar ali, né? Foi outro dia que eu levei um tapa na cara também, sabe? E assim era, meu pai. Olha, eu tinha tanto medo do meu pai, mas eu tinha tanto medo do meu pai que uma vez eu estava no meu quarto, isso era lá na Rua da Paz também, era pequena, né? E ele entrou no meu quarto, ele veio conversar comigo, não sei o que, mas era aquelas conversas intimidadoras dele, sabe? Então eu estava sentada na minha cama assim, ele sentou do meu lado, ele só me olhou. O meu pai tinha um olhar, gente. O olhar do meu pai era de se mijar de medo, era de se cagar de medo. Para criança, pelo menos, né? Eu sei que ele olhou assim para mim. Quando eu olhei para ele, eu me mijei inteirinha nas calças mesmo. Mijei mesmo, sabe? Era assim as coisas. Ele, tipo, ele não precisava brigar de verdade com a gente, né? Fazer aquelas coisas horrorosas assim, porque a gente tinha um medo dele, tá? Que então, na hora que ele chegava, porque minha mãe também já tinha nos treinado, né? Porque ele era muito nervoso, sabe? O meu pai, qualquer coisa, ele começava a quebrar a casa inteira, assim. Dava um troço nele, assim, ele tinha um ataque, ele dava soco assim em armário, quebrava a cadeira, mesa, dava soco. Eu acho que ele fazia isso para não bater na gente, sabe? Ele sempre ficava bravo com minha mãe por causa desse, né? Minha mãe disse que gastava o dinheiro dele, que ele se matava de trabalhar e ela nem sabia se podia gastar ou não, ela ia lá e gastava, dizia ele, né? Mas aí ele fazia isso, ele quebrava a casa inteira. Então minha mãe, ela nos ensinou a gente ficar bem quietinha quando meu pai chegava. Olha, crianças pequenas, eu lembro da minha outra irmã mais nova, que devia ter uns 3 anos, todo mundo, ó, quietinho. E a gente tinha que almoçar com ele, jantar com ele. Eu não pensei que podia, que não era para jantar com ele. Não, era para sentar na mesa, para comer, quieta, em silêncio, sem fazer barulho. Tá? E ele ficava ali lendo uma revista, igual hoje em dia a gente fica com o celular, ele ficava ali com uma revista, com seleções, ele ficava lendo, ficava comendo, né? E a gente quieta, minha mãe ensinou isso pra gente. E a gente também, quando não era a hora de comer, assim, a gente ficava lá no quarto, bem quietinho, como se não tivesse criança em casa. Eu sei que eu acho hoje, eu acho que isso era uma proteção que minha mãe dava pra gente, né? Porque se ele era louco assim de ficar nervoso,
Se tivesse filhos bagunceiras ali que ficassem, né? Sei lá o que podia acontecer. Aquele cara lá de Morretes, que na hora que eu cheguei, que eu me mudei para aquela casa, eu olhei aquele homem sentado na varanda, ele era até parecido com meu pai, sabia? Assim, o cabelo dele preto, tinha aquele bigode, assim, peludo, que ele era igual meu pai, assim, sentado na sacada ali da casa dele, na varanda ali, sentado assim, e um bebê de 2 anos, que era filho dele. Aquele bebê era super nervoso. Bom, ele tinha 2 anos, né? Aí ele gritava, chorava, ria, caía, fazia bagunça. Aquele homem se irritava tanto, mas tanto, que ele gritava com aquela criança. Eu já fiquei assustada. No dia que eu cheguei, eu falei, meu Deus, o que será que vai acontecer, né? E a mãe, ou a avó, sei lá, qual que era das duas lá, idiota, deixava o neném junto com ele. Coisa que minha mãe jamais fazia. Minha mãe sabia quem era meu pai, tá? Ela não fazia. E aquele neném, então, só irritava aquele homem, cada vez mais, porque era a hora que ele estava ali do intervalo do trabalho dele, e eu acho que ele queria dar aquela relaxada. Porque eu acho que ele trabalhava ali na via férrea, sabe? Ele queria dar aquela relaxada. E aquela criança ficava ali. Pô, mamãe tem que ser inteligente, não fazer isso. Tá, tudo bem, eu sei que o pai não pode fazer nada, mas seja inteligente, proteja teu filho, tá? Aí, um dia de noite, já eram umas 7 horas, e aquela criança ali, chorando e gritando. E aquele homem sentado, ele levantou, e eu vi da janela do meu quarto, ele levantou com tudo assim, foi para cima da criança, ameaçou a criança. Eu pensei, pronto, agora vai dar merda, vai dar merda. Só que não deu naquele dia. Mas no dia seguinte, eu estava pintando lá atrás de manhã, ouvindo as notícias lá acho que era da Covid, né? Estava ouvindo lá e pintando. Aí quando terminei o quadro, que eu fui para frente assim, gente, começou uma pancadaria naquela casa. Aquele homem gritando, aquela criança chorando, berrando, como se estivesse apanhando, assim, sabe? E ele, não sei se era ele, certo? Né? Batendo assim em alguma coisa. Eu pensei a criança estava apanhando, né? É lógico. Aí eu fiquei, nossa, eu entrei em pânico quando eu vi aquilo, tá? Claro que se eu fosse um homem eu tinha ido lá pegar ele, né? Mas eu não sou, né? Então eu peguei o meu celular, só que o meu celular era novo. Eu tinha ganhado minha filha aquele celular. E eu não sabia ainda mexer nele direito. Aí até eu conseguir ligar ele e tudo, e tentar ligar para a polícia, ou tentei ligar depois. Não, eu fui filmar o cara, tá? Eu fui filmar, para ele se assustar. Até eu conseguir filmar, eu perdi a primeira parte das gritarias e das pancadarias, né? Mas daí eu consegui filmar. E daí eu falei assim pra ele, eu filmando, falei assim pra ele, você tá espancando teu filho de 2 anos? Aí ele parou e fez bem assim pra criança, vai lá com a mãe, vai lá com a mãe. Entendeu? A criança berrando. Aí ele falou pra mim, claro que não sei o que, né? Aí eu falei, e por que ele tá chorando assim? Ah, sei lá, tá chorando, inventou um troço assim. Aí a outra filha abriu a janela assim, olhou, eu vi que ela pegou, fechou as cortinas, daí fecharam a porta também, e ele ficou pianinho ali. A criança foi parando de chorar. Só que tem o seguinte, eu não conseguia ligar para a polícia, era a época do Bolsonaro, lembram? A polícia, gente, era cheia de, como é que se diz? Assim, de burocracia para você poder ligar para a polícia e chamar. O socorro, entendeu? Porque eu ligava ao 190 e atendia um telefone lá, que era tipo, aquele telefone que fica passando de um telefone para o outro. Se você quiser falar não sei qual que é, você diz que tal. Se você não sei o que é, diz que... Sabe? Daí disse que é errado, aí voltou pra lá, aí eu não conseguia falar. Aí o que eu fiz? É que eu não conseguia falar com a polícia, peguei aqueles vídeos que eu fiz e publiquei lá no Facebook. Foi isso que eu fiz. Tá? Publiquei pedindo socorro. E logicamente eu dei endereço, o meu, né? Bom, ninguém viu aquele vídeo. Ninguém viu aquela chamada minha, porque o Facebook na época ele colocava assim, tantas visualizações do seu vídeo, quando era vídeo ele sempre colocava. Não colocou nada. Só que eu esqueci do Facebook. Aí eu consegui ligar para a polícia. Aí a polícia veio. Vieram 2 policiais. Um foi lá na casa e o outro veio aqui falar comigo. Eu mostrei para ele os vídeos que eu fiz. O policial ficou horrorizado com o que ele viu. Mas ele ficou horrorizado, tá? Ficou sensibilizado com aquilo. Só que daí já chegou minha filha e o meu genro também. Daí eles foram lá na casa. Daí... Bom, sei lá, falaram que eu estava nervosa, quando eu estava nervosa. Não deviam ter falado isso, né? Isso aí, depois encontra a pessoa, né? Pô, eu sendo testemunha de uma violência, vai dizer que eu estou nervosa. Qual é, né? Bom, aí, tá. Chamaram o conselho tutelar, e o policial falou que ele ia mandar o conselho tutelar. Disse que foi o conselho tutelar. Não falaram comigo, tá? Foram falar com ele. No final da tarde, e eu esqueci do Facebook, de tirar coisa do Facebook.
No final da tarde me chega um tenente que eu não conhecia, era o J. Pinto Fernandes da história, lá, do poema do Drummond, que chegou de repente do nada, sei lá quem era, não tinha visto porra nenhuma. Gente, aquele homem violento chegou no meu portão, sabe, me ameaçando assim, brigando comigo. Aí eu peguei, mostrei para ele aqueles vídeos, né? Aí ele olhou assim, ele falou, não tem nada demais aqui. Ele tá dizendo pra criança lá com a mãe. Foi isso que ele falou. Sacou? Aí eu olhei para o policial e falei, mas explique para ele. Ele olhou para mim e falou baixinho assim, ele é meu superior. Ele falou, eu não posso fazer nada. Foi isso que ele falou. Aí veio a mulher lá da casa, né? Veio toda violenta já, machona, porque estava o tenente ali, né? E chegou falando pra mim, gritando, antes ela era tão educada, né? Chegou gritando, né? Aí eu falei, mas por que você deixou o teu marido fazer... Aí, gente, ela falou que não era marido dela, que era filho dela. Mas é mentira, era marido, sim. Tá, mas faz de conta. Era filho dela, que ela era avó da criança. Eu falei, tá bom. Por que você não foi lá perguntar o que estava acontecendo? Gente, eu não fui lá porque, pense bem, eu podia levar um tiro no meio da cara, um soco, qualquer coisa assim, né? E os outros vizinhos também não fizeram nada, tá? Como sempre, né? As pessoas não se metem, só depois que morre alguém, que daí as pessoas vão falar, ai, pois é, eu ouvia mesmo, né? Não é assim que funciona? Bom, aí o tenente falou que o homem podia me processar se ele quisesse, porque eu publiquei no Facebook, porque ele ficou sabendo que estava lá no Facebook, dando endereço, tipo, mostrando a cara dele, sabe? Aí eu lembrei, né? Daí fui lá, tirei do Facebook, era para eu tirar do Facebook. Daí eu tirei, ninguém tinha visto. Só que tinha um detalhe, eu sei quem falou pro cara que estava no Facebook. Foi uma pessoa da minha família. Sabe por quê? Porque eu não tinha publicado só no Facebook. Eu publiquei também no Instagram e publiquei no Twitter. Agora eu posso falar que já passou. Só que eu falei para essas pessoas da minha família que eu publiquei só no Facebook. Portanto, chegou no ouvido do homem que estava só no Facebook, sacou? Aí eu tirei de tudo, né? E em nenhum lugar viram nada. Era uma época que ninguém estava vendo nada, as coisas mesmo. O ritmo não estava me favorecendo, sabe? Aliás, geralmente ele não me favorece muito, né? Mas teve só um tempo que ele favoreceu, mas só um tempinho mesmo. E, então foi isso. Então eu sei quem que falou, né? Eu sei. Aí aconteceu. Daí aquele homem me processou mesmo. Ele ficou valente daí, porque ele estava protegido ali pelo tenente, por não sei o quê. Aí teve os tais autos, né? Primeiro foi na polícia lá, eu fui lá. Eu tinha falado com um delegado, um ex-delegado de homicídios de Curitiba, que era amigo da minha família, tá? Ele falou que ele ia conversar, ia telefonar lá para a delegada. Se telefonou, não sei. Continuou, o troço continuou correndo, tá? Eu sei que daí, eu pensei que ia parar ali, né? Conversei lá com os policiais, não me lembro com quem. Na Polícia Civil, acho. É. Bom, mas foi para a justiça o troço. Foi para a justiça. O cara me processou. Quem que estava nos autos, aparecia nos autos, aparecia todo mundo. O policial, aparecia eu, aparecia, né? Todo mundo. Menos o tenente não aparecia. Não tinha nome dele lá. É como se ele não tivesse existido, entendeu? Aí o que aconteceu? Foi marcada audiência. Foi marcada audiência 2 vezes. Só que era online, né? E aconteceu que nas 2 vezes o juiz não foi. Tá? Então não teve. Aí na segunda vez eu já fiquei meio puta, né? Pô, mas esse juiz não vem, qual é? A gente fica aí com essa ansiedade. Aí eu liguei pro assessor do juiz. Consegui falar com ele, né? Gente, ele ficou mais de 1 hora conversando comigo, tá? Ele ficava fazendo as perguntas do que tinha acontecido, de trás para frente, de frente para trás, daquele jeito, né? Bom, interrompeu o processo ali. E sabe por quê? Eu tenho certeza do porquê. Porque aquele juiz de Morrete, ele era justo. Era um juiz justo. Eu sei que ele era, porque já teve uma outra coisa lá da minha aposentadoria também, que foi com ele, tá? Eu sei que ele era justo, aquele homem. Então, pô, ele interrompeu, porque lógico, eu estava apenas protegendo uma criança. Não conseguia falar com a polícia. O que eu podia fazer? Ir lá quebrar a cara do cara? Não, ele ia me matar. E podia ficar mais nervoso ainda e machucar mais a criança, né? Eu tinha que fazer aquilo que eu fiz, só que não deu certo. Depois eu consegui falar com a polícia foi, né? Aí depois eu falei com meu filho, tá? Eu falei, olha, Thiago, é o seguinte, eles disseram, né, que não aconteceu nada com a criança, que a criança estava bem, que não estava batendo nela, nada. Mas como é que pode, né? Sabe o que meu filho falou para mim?
que ele achava que o que tinha acontecido é que o homem estava apavorando aquele bebê. Que ele começou a bater em madeira, em mesa, alguma coisa assim, para assustar o bebê, que ele era meio sádico, e o bebê estava chorando, berrando. Então deve ter sido, porque o bebê acho que ficou vivo, né? Não aconteceu nada. Dias depois, saiu daquela casa uma cama e um armário também. Saiu da casa. Foram buscar no caminhão. Eu tenho todos esses vídeos, tá? Inclusive dos móveis saindo. É isso aí. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O Conselho Tutelar foi lá, né? O cara fez aquele processo, não sei se encontra no Jus Brasil, acho que não tem. Ele ficou fichado de algum modo, né? Mesmo que não seja assim, daquele modo, tipo, não fez tal, mas ele ficou fichado. Se acontecer outra vez uma coisa assim com o filho dele, né? Eu tenho certeza que eu salvei a vida daquela criança, com essa besteira que eu fiz de botar no Facebook, pedir socorro, né? Porque, olha, as mulheres fazem isso hoje em dia. A gente pede socorro nas redes sociais, sim. Que é a melhor forma, quando você divulga um canalha, você divulga, não precisa divulgar a cara dele, o nome dele, mas você divulga o que ele está fazendo, tá? Tem pessoas que te conhecem que sabem que é aquela pessoa. Tem pessoas que conhecem ele que também sabem. Isso salva a tua vida, sabia? O que não salva a tua vida é você ficar calada.